Boa tarde. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Gente, estou muito animada para esse nosso encontro, porque teremos aqui uma das primeiras lives de 2026. Sim, tem muito tempo que eu não faço live aqui no Instagram e que bom fazer, né? É bom ter esse contato mais próximo com vocês, é bom ter esse contato mais de pertinho. Preparei aqui um conteúdo muito legal para a gente conversar. Só me deem um feedback aqui, que eu estou usando uma ferramenta nova, se o som tá bom, se o vídeo tá bom, só para eu saber se está tudo certinho aqui com a transmissão para vocês. Me contem isso, por favor. Eu estou com o meu celular na mão para poder verificar isso, mas quero ter certeza que está tudo certo na transmissão, no som. Quem está online aí, por favor, me conta, por gentileza, como que tá o áudio, o vídeo. Tá dando certo? Ó, deixa eu testar aqui, ó. Ah, tá dando certo. Já vi aqui que tá dando certo. E aí, meninas, como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre o que trava o metabolismo e as estratégias que a gente tem para a gente conseguir destravar o metabolismo? Preparei aqui um material para a gente conversar sobre isso, porque eu sei que esse é um assunto que faz com que muitas de vocês fiquem angustiadas, preocupadas, aflitas, não é mesmo? Porque vocês não veem o emagrecimento de vocês acontecendo, né? Então, isso é uma coisa que traz muita preocupação, né? Porque uma estratégia que eu já usei tantas vezes em outros momentos, agora ela não funciona mais. E a gente vai conversar sobre isso aqui então, para que vocês consigam perceber o que pode ser que vocês estão fazendo de errado, o que está acontecendo, para a gente conseguir resolver. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Vaz de Lima, eu sou nutricionista há quase, 2009, quase 20 anos. E eu trabalho há muitos anos, há quase 12 anos, exclusivamente com emagrecimento feminino. Então, o emagrecimento feminino ele é o meu foco principal de trabalho. E por que eu escolhi trabalhar com emagrecimento feminino? Porque ao longo dos anos eu fui descobrindo que o emagrecimento feminino ele traz não só uma mudança em nós, mulheres, estética, de roupa, de vestir, mas ele traz uma mudança que é muito mais profunda, que é muito maior, que é uma mudança na nossa autoestima, na nossa qualidade de vida, na nossa realização profissional. Eu brinco que o emagrecimento ele também é um processo de amadurecimento, de autoconhecimento. Então, quando a gente conduz o emagrecimento dentro da dor regulação, eu vejo as mulheres, elas desabrochando mesmo, sabe? Camadas ali, como se fosse uma cebolinha saindo, e a beleza delas aparecendo. Então, amo trabalhar com o público feminino, amo ver quem só usava preto chegando aqui no consultório de roupa colorida, super animada. É realmente uma das coisas que eu mais amo fazer nessa vida. Mas quero falar com vocês então hoje sobre o nosso tema, não é mesmo? Que é a gente conversar sobre o que acontece para o metabolismo ficar preso, para ele ficar travado. Que história é essa de metabolismo travado, né? Como que isso acontece? Deixa eu só abrir aqui uma apresentação. Porque por isso que eu quis fazer um negócio mais chique, né, gente? Por isso que eu quis fazer uma ferramenta, porque eu quero ter o quê? Slides nessa conversa nossa. Quero que fique chique demais dar conta. E aí, para isso, eu precisei usar uma ferramenta que eu nunca tinha usado, por isso que eu estava meio preocupada aqui. Mas é justamente para garantir uma qualidade para vocês ainda melhor. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Pera aí. Olha que belezinha, gente. Estou me achando muito chique. Muito chique. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação para a gente conversar sobre isso. Enquanto isso, me contem, por favor, aqui nos comentários, se vocês já têm percebido mudanças no metabolismo, que está difícil perder peso, que não está sendo uma coisa simples, fácil, como já foi em outros momentos para vocês. Me contem isso também, que eu vou querer muito saber essa informação de vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Espera aí. Como diria, né, gente, o Faustão, como que era que ele falava mesmo? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, a gente tá fazendo o quê? Ao vivo. Aqui, não é mesmo? Deixa eu pegar aqui os meus slides.
Vão conversando comigo aí para eu saber como é que vocês estão. Daqui a pouquinho eu estou só abrindo aqui a apresentação para eu poder... Peraí. Agora vai dar. Pronto. Deixa eu ver se deu certo. Ai, tá processando, gente. Espero que dê certo. Aê! Temos slides? Tá aparecendo? Ó, deixa eu dar bom dia, boa tarde para vocês. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Jane. Ei, Elise. Ei, Ale. Ei, Samira. Ei, Titinha, tudo bem com vocês? Ó, já vai aparecer a nossa apresentação aqui. Ei, Martina. E aí, eu quero conversar com vocês sobre o que realmente faz o metabolismo de vocês não funcionar direito, tá? Vamos falar disso aqui, que isso vai ser bem importante. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ah, não apareceu, né, gente? Poxa vida. Ah, agora sim, deixa eu ver. Peraí. Não desistam de mim, gente, não desistam, porque assim, nutricionista tentando inovar nas tecnologias, né, nem sempre dá certo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar com você é o seguinte: é que você não tem um metabolismo preguiçoso. Uma das coisas mais importantes da gente entender quando a gente pensa no emagrecimento é entender que o metabolismo, ele não é preguiçoso. O que muitas vezes vocês percebem, vocês dizem, vocês trazem como metabolismo preguiçoso? O que é isso na verdade, né? O tal do metabolismo preguiçoso que vocês trazem nas consultas, ele nada mais é do que o seu metabolismo que você judiou dele, ele se adaptou para viver dentro da quantidade de calorias, de proteínas, de vitaminas, de carboidratos, de gorduras que você entregou para ele. Então, olha só, tirando condições muito extremas, tá? Muito extremas, de pessoas que realmente têm metabolismos poupadores, têm distúrbios da tireoide que não estão tratados, pessoas que têm comprometimentos, por exemplo, do corpo, de funções do corpo, mas situações muito atípicas, tá, gente? Normalmente, o que acontece? Você, ao longo dos anos, foi fazendo dietas malucas, dietas restritivas, e essas dietas, elas fizeram com que você fosse perdendo peso, mas travando o seu metabolismo, tá? E aí, o que foi acontecendo? Você foi reduzindo a taxa dele de funcionamento. Então, o seu corpo, ele precisava, ele tinha um orçamento metabólico, vamos supor, de 1.400 calorias para viver. Só que o que você foi fazendo com o seu corpo? Você foi dando para ele cada vez menos calorias. Por quê? Porque te ensinaram que você precisava comer cada vez menos para você emagrecer. E você acreditou nisso. E você começou a comer cada vez menos, cada vez menos. Você cortou o pão, você cortou o arroz, você cortou o feijão, você cortou o carboidrato, você cortou o doce, você foi cortando, né? Parecia uma faca. Você foi cortando tudo. O seu corpo realmente sentiu aquele baque no primeiro momento, a primeira vez que você fez essa dieta maluca, você até emagreceu um bocado. Mas, depois, o que seu corpo fez? Ele falou, olha, a Ana... Eu precisava que era de 1.800 calorias, 1.700. A Ana só come 1.500. Peraí, eu vou ter que aprender a viver dentro dessa quantidade de calorias. E aí seu corpo, ele desce como se fosse um degrau metabólico. Ele reduz a sua taxa de metabolismo. Tanto que, normalmente, as primeiras dietas mais restritivas, o primeiro jejum que você faz, as primeiras coisas, elas funcionam bem. Mas depois você vai tendo menos perda de peso e você começa a reganhar peso mais rápido. Por quê? Porque o seu corpo, ele começou a gastar menos. Se ele começou a gastar menos, qualquer excesso de calorias que você come vai fazer com que você ganhe mais peso. Por quê? Porque a diferença entre o que você gasta e o que você está consumindo vai ficando cada vez maior. Seu corpo está gastando cada vez menos. Outra coisa importante, quando o nosso corpo, que precisa de comida, nosso corpo precisa, tá? O coração tem que bater, o pulmão tem que funcionar, o cérebro, os rins, o sangue tem que... Ele precisa. Comida não é nossa inimiga, beleza? Mas quando o nosso corpo, ele precisa de comida e a gente não entrega comida para ele, quando você está dirigindo seu carro, e aí você está lá, o tanque de combustível está lá, meio, um quarto, uma hora ele vai apitar que ele entrou na reserva, não vai?
E aí você vai ter que sair correndo e parar no primeiro posto que você encontrar, não é? Seja gasolina barata, seja gasolina cara, você vai ter que parar no posto para abastecer. Nosso corpo funciona exatamente do mesmo jeito. Chega uma hora em que a comida, a quantidade de calorias está tão abaixo do que o seu corpo precisa, que o seu próprio corpo, ele vai liberar um sinal metabólico de fome. Só que não vai ser uma fome normal, assim, sabe? Aquela fominha do almoço, igual a gente está agora. Vai ser uma fome de caça à comida. Por quê? Porque houve um estímulo metabólico que sinalizou para o seu corpo que a comida está faltando. E o que o seu corpo vai fazer? Lembra que a gente tem uma parte muito biológica muito forte, né? A gente tem todo um componente biológico. A gente não é só a inteligência, a gente tem a parte física também. O seu corpo ele vai ativar mecanismos de caça à comida. Tanto que você não consegue pensar para comer. Do mesmo jeito que você não consegue nem escolher o posto na hora que o tanque de combustível está com a reserva baixa, você não vai conseguir pensar para comer quando a sua fome física estiver muito alta, porque você ficou fazendo dietas muito restritivas. Então, a dieta é restritiva demais, você segura ela por um tempo, até o seu corpo reduzir o metabolismo, e aí aquilo que estava funcionando para de funcionar, e ativar mecanismos de fome, e você fica procurando comida, tá bom? E aí, o que vai acontecendo também? Pera lá que acontece mais coisa no nosso corpo. Deixa eu colocar esse aqui de volta. Cadê minha apresentação, gente? Ai, gente, como ela apanha desse negócio. Aí, pronto. Então, toda vez que eu escuto isso aqui no consultório, toda vez, tá? Se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu escuto aqui no consultório, que, Carla, meu metabolismo morreu, meu metabolismo é lento, meu metabolismo não funciona. Gente, eu já tinha até aposentado. Porque eu vou te falar, isso eu acho que é uma das frases mais comuns de ouvir no consultório. Existe realmente essa cultura do metabolismo lento, tá? Existe até um exame que pode ser feito para determinar a função do metabolismo, mas com a análise nutricional dentro da regulação, a gente consegue entender se o seu corpo está respondendo bem ou não, a gente consegue avaliar se o que a gente está entregando para ele está respondendo bem ou não. Mas normalmente, tá? Normalmente não é metabolismo lento. Então, assim, eu já estaria aposentada se eu ganhasse R$1 para cada vez que vocês me dizem que vocês têm um metabolismo lento. Ainda não estou aposentada, né, gente? Então, por favor. Mas, vamos entender aqui o que acontece na maioria das vezes quando eu vou investigar a fundo com essas pacientes que chegam aqui. Não é isso que eu encontro, né? Não é um metabolismo lento, não é uma paciente que não responde ao tratamento, não é uma paciente que não responde à dieta. Isso não é o que eu encontro normalmente. Muito pelo contrário, o que eu encontro normalmente é um resultado das pacientes que acontece relativamente muito rápido. Ó, vou até colocar aqui para vocês verem. Né? Normalmente, o resultado que eu vejo é isso aqui, ó, igual o resultado da Ana, que foi uma paciente que entrou no desafio de uma edição anterior e ela tinha começado o cardápio na segunda-feira, isso aqui, se eu não me engano, era no sábado, ela me mandou essa mensagem que ela já tinha eliminado 2,3 kg e o nosso desafio ainda nem tinha começado. Por quê? Claro, ela veio com essa preocupação do metabolismo dela ser lento, mas não era metabolismo lento, entende? Então, assim, toda vez que eu recebo a uma paciente com essa história de metabolismo lento e eu vou investigar, dificilmente eu vou encontrar um metabolismo lento de verdade. Dificilmente eu vou encontrar isso. O que normalmente eu vou encontrar, né? Quando eu estou atendendo essas pacientes, o que eu vejo que pode ser o que está acontecendo com você? Eu vejo uma pessoa, aliás, uma mulher, né, na maioria das vezes, tentando dirigir um carro. Já usei até o exemplo do carro aqui uma vez, mas puxando o volante só para um lado, sabe? Forçando esse volante, forçando até cansar. Entenda que toda vez que você fica dieta atrás de dieta, dieta atrás de dieta, dieta atrás de dieta,
o seu corpo, o seu metabolismo, ele vai aprender a se defender. Faltar comida para a gente é uma agressão. Eu não estou dizendo de você fazer um ajuste alimentar dentro do que o seu corpo precisa, dentro das suas calorias necessárias. Não é isso. Estou dizendo de você comer menos do que você precisa comer por um tempo muito longo. E não só menos calorias, tá? Menos vitaminas, menos proteínas, menos carboidratos, menos nutrientes. O seu corpo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aprender a viver com essa restrição. Ele vai ter que aprender. E assim, eu dou um exemplo sempre aqui no consultório, que você vai entender esse exemplo, que é, sabe aquelas mulheres da África subsaariana, aquela África que é muito pobre? Aquelas mulheres, elas são extremamente desnutridas. Até para piscar, o olhar delas é lento. Por quê? Porque está faltando tudo ali. Aquelas mulheres, elas conseguem amamentar, engravidar e amamentar. Você consegue perceber que o nosso corpo, ele é preparado, biologicamente falando, para se adaptar a situações extremamente adversas? E como que ele faz isso, linda? Ele vai ficando cada vez mais econômico. Então, aquilo que eu falei lá no comecinho da live, se você gastaria, sei lá, 1.800 calorias para viver, o seu corpo ele vai conseguindo viver e ele vai se adaptando para viver com um orçamento metabólico menor. Só que aí a sua fome vai ficando cada vez mais desorganizada, porque entenda, não está chegando comida nas horas certas, na quantidade certa que o seu corpo precisa para viver, tá? Não estou falando de excesso calórico, não. Excesso é que leva à obesidade, sobrepeso. Mas não está chegando. E aí a sua fome, ela fica desorganizada. É como se o seu corpo ele funcionasse do seguinte jeito: tem comida, eu preciso comer. Tem comida, eu preciso comer. E aí você tem episódios em que você segue bonitinha a dieta, fielzinha, e tem episódios que você come descontroladamente. E aí você começa a pensar, eu devo ter compulsão alimentar. Meu problema é compulsão alimentar. Né? Falei com você? Depois você comenta aqui se você já pensou isso. Só que muitas vezes não é compulsão alimentar. Muitas vezes é uma fome desorganizada. Quando a gente regula esse corpo, a gente regula, a gente organiza a fome, essa compulsão alimentar, ela desaparece porque nunca foi compulsão alimentar, né? Quando é compulsão mesmo, aí são outras estratégias de tratamento, mas normalmente não é. São episódios de fome permeados ali por um exagero na alimentação. E aí o que acontece? O resultado, ou ele não vem, ou você fica aí nessa tentando fazer um monte de coisa e não emagrece, ou quando o seu resultado vem, o que acontece? O seu resultado some rápido. Então, assim, o resultado, ele vem, ele até vem, mas você não consegue sustentar esse resultado. Então, você fica dieta atrás de dieta, dieta atrás de dieta, tá? Percebe que isso aqui não é uma coisa do tipo, ai, como eu sou fraca, eu não tenho disciplina, e eu preciso falar disso aqui com muita firmeza, por quê? Porque eu percebo muitas mulheres dizendo que não são fortes, que não são disciplinadas, que não dão conta. E aí, quando eu vou avaliar na consulta, no acompanhamento, a rotina dessas mulheres, eu falo, gente, como que essa mulher tem coragem de dizer que ela não tem foco, que ela não tem força, não tem fé? São mulheres que trabalham fora o dia todo, que cuidam de filho em casa, que fazem atividade física muitas vezes, que têm pouca ajuda em casa, né? Assim, normalmente são elas mesmas que dão contas da vida toda. Consegue perceber como que essa mulher, muitas delas funcionárias públicas, como que essa mulher não tem foco? Como essa mulher não tem fé? Na verdade, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Não é falta de foco, não é falta de força, não é falta de fé. Não é nada disso. Normalmente são outras coisas que estão acontecendo, que estão permeando isso, tá? Esse comportamento. É única e exclusivamente uma questão biológica. Consegue perceber? É o seu corpo tentando sobreviver a todas as situações que ele passou, a todo o estresse que ele passou, a todas as dietas maluquinhas que você fez, a Utizepatida do Paraguai que você comprou, tá tomando sozinha, a Alfanepoproré que você comprava. Tinha um outro também um tempo atrás na internet, que era Diet Burn, Diet, não sei o nome desse aí, que você comprou sozinha, tomou.
todas essas loucuras que você fez, elas vão deixando cicatrizes metabólicas no seu corpo. E o seu corpo, ele precisa aprender a viver depois de todas essas agressões, entende? Então, o foco aqui, o foco num acompanhamento nutricional, numa duorregulação que de fato vai mudar a sua história com a comida, ela nunca é a gente controlar o que você come no sentido de, não, você não vai jantar, você vai comer menos, você vai fazer um jejum. Nunca pode ser por aí. Por quê? Enquanto o seu corpo, o seu metabolismo, ele não tiver segurança metabólica, ele não vai relaxar. Você relaxa sabendo que tem conta para pagar e não tem dinheiro na conta? Não. O seu metabolismo, ele não relaxa quando o que ele precisa para viver não está sendo atendido. E aí, o que ele faz? Tudo aquilo que a gente já conversou, ativar mecanismo de fome, reduzir taxa metabólica, e ele vai fazer uma outra coisa, que é muito interessante. Ele vai aumentar os seus níveis de cortisol. Cortisol é um hormônio muito conhecido por ser o hormônio do estresse. Não é a única função dele, ele tem outras funções. O cortisol é que acorda a gente de manhã para a gente conseguir dar conta do dia. O cortisol está relacionado muito à função cognitiva. Então, ele tem coisas boas no cortisol, ele não é de todo ruim. Mas, se não está chegando comida, e lembre-se que nós temos uma parte biológica muito forte, o nosso corpo entende que ele não pode descansar. Ele não pode reproduzir, e aí a sua libido vai lá para o chão. Ele não pode concentrar, porque ele tem que ficar atento. Então, a nossa memória fica ruim. A nossa capacidade de concentração fica ruim. Um corpo que não tem comida suficiente, ele não pode dormir, porque vai que a comida aparece. Então, você começa a ter alterações no sono, você começa a ter alterações na libido, você começa a ficar mais irritada, você começa a ficar com menos concentração, a sua memória piora. E tudo isso por quê? Porque você está presa nessas estratégias restritivas que não agem, que não corrigem a base do seu emagrecimento, que não doam, regulam o seu corpo. Muito bom, né, gente? Quando a gente sabe o que a gente precisa fazer, o corpo, ele entrega as calorias pra gente. Isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Agora me conta aí, você que tá aí no chat, que tá vendo a live agora ao vivo, quantas vezes você acreditou que tinha um metabolismo lento? Quantas vezes você falou, nossa, meu metabolismo é lento, Carla? Quantas vezes você caiu nessa falácia? Quantas vezes? Vou tomar uma água enquanto eu te espero responder. Mas quantas vezes você acreditou, ai, meu metabolismo é muito lento, eu tô frita? Pois é, imaginei que vocês diriam isso mesmo, tá? Eu realmente imaginava que essa era a resposta de vocês. Vocês conseguem perceber, então, que é como se fosse uma grande mentira que você vai acreditando. É uma grande mentira que você vai acreditando ao longo do tempo. E assim, aqui no consultório, eu vou dizer que não é uma, não são duas, não são 3 pacientes que a gente tem que vem também com essa questão, com esse relato, com essa dúvida, com esse medo de, nossa, eu não tenho resultado, nossa, meu metabolismo é lento, nossa, eu não consigo emagrecer, nossa, para mim é muito difícil, né? A Vanessa, por exemplo, ó, uma paciente que chegou para mim há 2 meses, tá? A diferença dela de cintura foi de 10 centímetros. Ela, 2 meses não, mentira, ela chegou para mim, a gente teve a primeira consulta, semana passada a gente teve a segunda, então deve ter uns 35 dias. Olha só, uma diferença de 10 centímetros na cintura. Além da Vanessa, né? Isso assim, a gente pode ficar aqui horas eu celebrando os casos das pacientes que chegam para mim, né? Ó, esse aqui é muito legal também. Quer ver esse caso? Esse caso aqui é da Cris, ó. A Cris também tá comigo há algumas semanas. Olha só. Ela tinha vindo no consultório dia 9 de junho, isso aqui tinha mais ou menos uns 25 dias que ela veio ao consultório, e a gente já tinha aí 2,5 kg de diferença na balança. Linda, eu já te mostrei tudo que está acontecendo, porque que você precisa tratar o seu metabolismo. Mas eu não posso contar tudo isso para você sem te falar como que a gente resolve isso.
Então, o primeiro passo para a gente resolver isso é a gente fazer o que a gente chama de entregar para o seu corpo o orçamento metabólico dele. Então, uma das primeiras coisas que eu faço no acompanhamento é, quando a paciente está comigo, eu venho aqui e eu faço o cálculo do gasto metabólico dela. Com base nesse cálculo metabólico, eu vou conseguir construir a necessidade e a estratégia nutricional dela. E isso é um grande diferencial, porque muitas de vocês ficam comprando estratégias prontas, protocolos prontos, e não sabem como aplicar, não sabem como fazer, né? Fica pegando a dieta da coleguinha, né? Isso não funciona a médio e longo prazo. Depois, a coisa que eu vejo que faz mais diferença na solução disso é trabalhar a mentalidade, no sentido de te ensinar como você pode lidar com a comida. Você precisa aprender que a comida não é sua inimiga. Você precisa aprender que existem estratégias nutricionais específicas para cada tipo de fome. Você precisa aprender que existem estratégias nutricionais e alimentares para você conseguir lidar com a fome emocional, para você fazer melhores escolhas alimentares, para você parar de descontar as suas emoções na comida. E tudo isso acontece dentro da dor-regulação, porque a dor-regulação ela tem duas fases muito importantes. A primeira fase é exatamente a gente entregar para o seu corpo o orçamento metabólico dele, porque carro sem gasolina não anda. Entregamos para o seu corpo o orçamento metabólico dele. Ah, agora a gente troca o pneu, agora a gente passa uma cera, agora a gente limpa o banco, agora a gente faz as outras coisas. E com isso, você vai tendo o processo de emagrecimento, sendo um processo de emagrecimento leve, sem dificuldade, sem custo mesmo, assim, no sentido de ser uma coisa tranquila de conduzir. E não só tranquila de conduzir, mas também que é a coisa que eu acho mais importante de todas, que vai ser um emagrecimento tranquilo de sustentar. Esse caso aqui da Tel é um dos casos assim, eu sempre conto esse caso, eu sempre mostro esse caso, porque a Tel foi uma paciente que chegou para mim que realmente tinha tido questões, né, na mudança da rotina, tinha ganhado muito peso, e ela trabalhava 14 horas por dia, ela trabalhava em 2 hospitais. Né? A gente fez o acompanhamento em 2023, ela consegue manter os resultados até hoje, né? Se casou ano passado, linda de noiva, maravilhosa. E foram 15 quilos eliminados, sem perrengue. Né? Durante uma época, para vocês terem uma ideia, o jantar dela era um omelete com vitamina, porque ela falava, eu chego muito cansada. Outras épocas foi um pão com queijo. Eram coisas muito simples, muito aplicáveis. E ela consegue sustentar esse resultado lindamente até hoje. Eu já contei aqui, se você está de olho no Instagram, se você está de olho no feed, eu já contei para vocês sobre o desafio Carla Jaro. Vocês já estão sabendo do desafio Carla Jaro? Se vocês não estão sabendo, peraí que eu vou contar para vocês do desafio Carla Jaro. Mas, Carla, que nome de desafio é esse? Vou contar para vocês também por que o desafio Carla Jaro chama desafio Carla Jaro. Deixa eu só colocar aqui as imagens para eu te contar. Pois é, gente. As minhas pacientes são muito engraçadas, muito divertidas, né? Gosto muito delas. E elas, esses dias, um tempo atrás aí, elas começaram a me chamar de Carla Jaro. E falei, gente, Carla Jaro. Né? Foi até uma paciente que é até da minha igreja, ela chegou e falou assim, Carla Jaro, o resultado que você está gerando no meu corpo aqui tá muito legal. Aí eu fiquei, gente, Carla Jaro, mas que coisa esquisita, né? Achei esquisito no primeiro momento, não vou negar para vocês, não. Mas aí, elas foram me explicar por que elas, né? Porque as amigas delas, gente, começaram a perguntar para elas se elas estavam tomando Monjaro. Nada contra quem toma Monjaro, tá? Tem gente que precisa mesmo. E aí, elas foram e me contaram que estava acontecendo isso. Que as pessoas estavam perguntando para elas o que elas estavam fazendo, que elas estavam tomando Monjaro. E virou uma piada interna minha com as pacientes, sabe? Que a gente começou a brincar disso. E a gente começou a brincar assim, nossa, olha o efeito Carla Jaro, olha o efeito Carla Jaro. E, gente, o efeito Carla Jaro é real. Por quê? Essas pacientes, então, que começaram a me chamar de Carla Jaro, a gente começou essa brincadeirinha, né? Tá parecendo um Monjaro sem caneta. E, claro, vou reforçar isso, que não é sobre o medicamento, tá? É sobre elas
pela primeira vez, se sentirem emagrecendo sem brigar com a comida. É como se... Ai, deixa eu pegar aqui, ó. O barulho da comida, sabe o tal do food noise que se fala muito? Ele fosse, ó, silenciado. Então, quem tem questões com a comida é como se ficasse o tempo inteiro com uma caixinha de som pedindo para comer na orelha, né? Dentro da dor-regulação, isso aqui sai. E o seu cérebro, ele consegue respirar, né? Assossegado, graças a Deus. Mas você para de ficar ouvindo o seu cérebro te pedir para comer o tempo todo. Não é sobre o medicamento, entende? É sobre essas mulheres se sentirem pela primeira vez com o corpo respondendo, se sentirem sem estar em guerra com a comida, né? Através da dor-regulação antes de qualquer coisa. Porque essa é a base do meu acompanhamento. Sempre vai ser regular antes de restringir, antes de organizar a alimentação. A gente sempre precisa regular o corpo primeiro, tá? E aí, esse apelido pegou, né, gente? Esse apelido pegou. E ele virou o quê? Ele virou um desafio de 15 dias, que é o Desafio Carla Jaro, que vai ser um desafio maravilhoso, né? Esse nome Carla Jaro, eu confesso que é a primeira vez que ele tá aí. Mas a gente já fez vários outros desafios aqui muito legais, né? A gente já teve o Destrava Balança, a gente teve o Desafio de Inverno. Esse nome agora realmente é um nome diferente. É a primeira vez que esse nome aparece. E aí, ó, o que vamos ter então no Carla Jaro? Então ele vai ser um desafio de 15 dias. A gente começa no dia 25, mas numa sexta-feira, Carla. Numa sexta-feira. E por que ele vai começar numa sexta-feira? Ele vai começar numa sexta-feira. Ah lá, a Aline colocou aqui, né, inúmeras vezes, né, Aline? Mas a gente está resolvendo isso. Ele vai começar numa sexta-feira, por quê? Porque eu quero que vocês aproveitem o final de semana para organizar, tá? A alimentação de vocês, a rotina de vocês. Então, dia 25 de julho, a gente começa o Desafio Carla Jaro. A ideia do desafio, ele não é para quem está tomando Monjaro, né? Se você está tomando Monjaro, você é muito bem-vindo, ele vai te ajudar muito. Mas a ideia do desafio não é, é só para... perdão, é um sábado, gente. É só para quem está tomando Monjaro. Não é. A ideia é ter um efeito que nem as pacientes me apelidaram, tá? O que a gente tem nesse desafio? A gente tem um cardápio personalizado. Então, são 15 dias de desafios diários. E no final, a gente tem uma consulta de 30 minutos online para eu te direcionar o que você precisa fazer depois do desafio, beleza? Então, para quem que é o Desafio Carla Jaro? É para você, minha linda, que já fez dieta, atrás de dieta e não vê resultado, não vê o corpo responder. É você que come pouco e o seu corpo ainda não sai do lugar, né? Você come pouco, seu corpo não responde, você não vê emagrecimento acontecendo. Toda santa segunda-feira você começa de novo, você não vê resultado. Você fica achando que seu problema é falta de força de vontade. E você não sabe mais o que você tenta. E você quer entender, quer tratar o motivo real. E não só mais um remédio, mais um cardápio pronto, mais um atalho. Você quer resolver a base do problema, tá? Como é que vai funcionar? Como é que está funcionando? Porque já temos inscritas, sim, já temos mulheres aqui dentro do desafio. Primeiro passo é você comprar. Você vai garantir a sua vaga dentro de um dos lotes disponíveis. Nesse momento, a gente está com o primeiro lote, ó, em 3 dias ele encerra, e o primeiro lote ele tem um valor de R$ 99,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 9,90. Gente, 12 de R$ 9,90 não é nem um café na padaria. Nem um café na padaria. Vai que muda a sua vida, hein? Vai que muda. Assim que você fizer a sua inscrição, eu vou te mandar o questionário pré-consulta para eu te conhecer melhor, eu montar o seu protocolo específico, tá? Montei o seu protocolo, eu vou te mandar ele no seu WhatsApp, totalmente personalizado para você, com as suas estratégias individuais. E esse protocolo ele vai valer por 15 dias para a gente ver os resultados. Você também vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde os desafios diários serão liberados. E eu não tenho coisa de desafios em merreca de beber água, não, tá? O meu negócio aqui é trabalhar a base do seu emagrecimento. É realmente transformar a sua relação com a comida. Você vai cumprindo as 15 missões diárias com o meu acompanhamento lá no grupo. Todos os dias eu estarei lá com vocês. E ao final a gente tem a nossa consulta estratégica de 30 minutos para eu organizar os seus próximos passos. Então você recebe tanto o protocolo, as missões, o grupo, a comunidade, a consulta e o suporte direto comigo, que sou a nutricionista expert em emagrecimento feminino, ó, cheio de depoimentos maravilhosos que eu já mostrei para vocês.
O desafio ele é exclusivo para mulheres, tá? Então é só pra gente mesmo, pra gente ficar bem à vontade, bem tranquila. Se você mora em outra cidade, você pode participar com toda certeza, né? Tem pacientes da Austrália, inclusive para quem mora em outros países, que o fuso horário é muito diferente. O modelo de desafio é maravilhoso, né? Porque ela consegue entrar ali e ver as mensagens a hora que ela pode. Então, se você trabalha de madrugada, se você trabalha à noite, esse é um dos melhores modelos para você, porque você vai poder fazer isso nos seus momentos de folga. Você não tem cardápio pronto, é tudo bem organizadinho. E, para garantir a sua vaga, você pode ou escrever embaixo desse vídeo aqui, D15, ou me mandar um direct com a palavra, com a letrinha D15, ou clicar no link da minha bio. Enfim, muitas coisas você pode fazer. Vou até deixar aqui, ó, fixado. Deixa eu colocar aqui na nossa conversa. Ó, o link, aqui ó, coloquei aqui pra gente, ó, já fixei ele aqui nos comentários, que é o link para você fazer a sua inscrição, tá? Carla, mas o desafio só começa dia 25, para que eu vou me inscrever agora? Realmente, faz sentido o que você tá falando, só que lembra que toda vez que você começa o desafio, eu já mando o seu cardápio em 24 horas. Então, hoje é dia 13. Se você começar o desafio hoje, além dos 15 dias de desafio, que a gente começa lá no dia 25, vai terminar por volta do dia 10 de agosto, você ganha 12 dias de estratégias para você começar. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Porque você ganha de presente todo esse tempo. Então, você já pode chegar lá no dia 25, como a Ana, com quase 3 quilos a menos. Olha que maravilha. Por isso que eu sempre gosto de abrir as inscrições antes. Claro que tem um lado de que eu vou elaborar cada cardápio, fica muito melhor aqui no fluxo, mas sem dúvida nenhuma, quanto antes você entra, mais você consegue ter de vantagens diante do valor do desafio, tá? Então, no dia 17, o lote vai mudar, você tem ainda 3 dias, mas pensa só, hoje é segunda-feira, já pensou? Amanhã já está com seu cardápio na mão? Já está com as estratégias na mão? Maravilhoso, né? Lindas, vou aparecer aqui de novo essa semana para conversar mais com vocês, tá? Se tiverem qualquer dúvida sobre o desafio, por favor, falem comigo aqui no direct, me chamem. Faço questão de conversar com todas vocês pessoalmente. Sou sempre eu que estou por aqui no Instagram mesmo, não é robô, não é, como é que fala? Não é social media, né? Não é, sou eu mesmo, tá? Então falem comigo, me chamem por aqui. Vai ser uma alegria estar com vocês, conversar com vocês. Quero muito que vocês venham para o desafio. Quero muito ver o nome de cada uma de vocês aqui nos meus depoimentos. Quero muito, muito mesmo que vocês estejam comigo aqui. Combinado? Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Boa semana pra gente. E conversem comigo pelo direct, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.